Há 450 mil anos atrás surgiria na Terra uma civilização extremamente de outro planeta. Eles eram seres humanos muito gigantes, super inteligentes e com tecnologia avançada nunca vista aqui na Terra, pois naquela época a Terra ainda era vazia. Algumas pessoas acreditam que eles foram os verdadeiros deuses e que foram eles que criaram a raça humana. Vocês vão conhecer hoje a história dos Anunnakis, e esse é o maior segredo da humanidade. De acordo com a história, eles sim seriam os verdadeiros criadores da humanidade. Vocês irão descobrir isso e muito mais no vídeo de hoje. Então vamos falar da primeira, da mais avançada e inteligente civilização daqui da Terra, os Sumérios. Esses povos seriam um dos primeiros e os mais inteligentes. Eles tinham conhecimento de arqueologia, arquitetura, medicina e matemática. Mas como eles sabiam dessas coisas, pessoal? Lá na época da Idade da Pedra, vamos dizer assim, eles já tinham dados preciosos e concretos sobre Plutão, um planeta que foi descoberto só no ano de 1930. E os caras lá, há milhares de anos atrás, já tinham conhecimento sobre ele. E eles desenvolveram um sistema de agricultura, sistema de comércio, leis e também um sistema político. Eles foram os criadores da escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita do mundo. Então, naquela época, como não existia papel, eles faziam suas escritas em tábuas de argila. E foi aí que surgiu esses primeiros registros de um grande mistério da humanidade que eu vou contar para vocês agora. Eles deixaram registrado também toda a sua criação, as misteriosas tábuas de argila. Essa história se passou há muitos anos atrás, mas ela só foi descoberta em 1849, quando alguns historiadores encontraram 14 tábuas de argila lá na Mesopotâmia, com escritas cuneiformes. E para quem não sabe, essa seria a mais antiga forma de escrita. O historiador e linguista Zecharia Sitchin estudou essas placas durante 30 anos, até conseguir traduzi-las. E publicou as traduções em uma série de livros chamado de As Crônicas da Terra. Segundo as traduções, o historiador conta que essas 14 tábuas contavam com a raça de alienígenas que teriam vindo para a Terra e pousado no Golfo Pérsico para explorar o ouro. Essas tábuas escritas descreviam esses alienígenas como os Anunnakis, que na tradução significa aqueles que desceram do céu. Segundo as tábuas, eles teriam colonizado o nosso planeta e criado a raça humana através de alteração genética. Não, mas peraí. Então quer dizer que descobriram a origem de como os seres humanos foram criados. De onde vieram esses Anunnakis e quem seriam eles? Como já falei aqui, galera, foi os sumérios que escreveram essas 14 tábuas de argila que conta a história dos Anunnakis. Uma raça alienígena que teria vindo para a Terra e criado os seres humanos. Os sumérios eram povos muito inteligentes e foi por isso que eles escreveram essas tábuas. Eles queriam deixar algo registrado. Isso é sinal que eles sabiam de muitas coisas. E de acordo com o conhecimento dos sumérios, a história da Terra teria surgido com a colisão de dois outros grandes planetas. O planeta Nibiru com o planeta Tiamat. Nibiru, que é chamado hoje pela NASA de planeta X, o que é um possível planeta que pode fazer parte do nosso sistema solar, mas que possui uma órbita bem maior do que os demais planetas. Então é por isso que ele é considerado um planeta desconhecido e cheio de mistérios. Segundo os sumérios, há muitos anos atrás, antes da Terra existir, no lugar da Terra não era Terra, e sim um planeta muito maior chamado Tiamat. Então, segundo os sumérios, algumas luas de Nibiru se colidiram com Tiamat, dividindo assim então em duas partes. Uma das partes se tornou a Terra que a gente vive hoje, e a outra parte se fragmentou, criando então um cinturão asteroide que fica entre Marte e Júpiter. Então, devido a essa colisão, Nibiru acabou criando sua própria órbita, passando perto da Terra somente após 3.600 anos. E é justamente nesse ponto da história
que os Anunnakis aparecem, pois teoricamente o seu planeta estava passando por problemas gravíssimos e que poderiam até causar a extinção dos Anunnakis. Segundo essas tábuas sumérias, depois que as luas se bateram, a atmosfera do planeta começou a se deteriorar e tornou impossível a vida no local. Então, para restaurar a atmosfera do planeta, eles precisavam de um elemento muito forte para restaurar a atmosfera. Esse elemento era o ouro e eles precisavam de um local onde teria muito ouro em excesso. E de todo o sistema solar, então, eles decidiram vir para a nossa Terra e então extrair o nosso ouro. As tábuas ainda contam que o governante de Nibiru era Anu, chamado também do Senhor das Alturas. E ele tinha 2 filhos. E o primeiro a comandar as expedições mandadas aqui para a Terra foi o filho Ekin. Ao chegar aqui na Terra, a primeira coisa que Ekin fez foi criar uma estação de mineração chamada Eriduco, lá do Golfo Pérsico, que ficaria entre a Arábia e Irã. Mas os Anunnakis, galera, não vieram sozinhos. Eles trouxeram uma outra raça junto, trouxeram seus escravos. Esses escravos eram chamados de Ididi. Eles vieram aqui da Terra para fazer essa exploração e tudo. Mas antes mesmo de qualquer vida evoluir aqui na Terra, até mesmo os próprios sumérios nem existiam. A Terra estava se desenvolvendo depois de todo o impacto, de toda a catástrofe ter acontecido. Mas então agora vamos voltar a contar a história dos Ananukkis aqui na Terra, junto com seus escravos para explorar o ouro. Os escravos eram os que mineravam o ouro para os Ananukkis, mas depois de alguns séculos, trabalhando como escravos, eles teriam se rebelado contra os Ananukkis. Eles acharam que poderiam vencer os deuses, mas na verdade não podiam. E a sua raça quase foi aniquilada pelos Ananukkis, que depois dessa rebelião, acabaram quase ficando sem escravos, então sem ninguém para minerar o ouro. Então foi aí que Anu, o deus governante dos Ananukkis e do planeta Nibiru, mandou seu filho Ekin criar geneticamente uma nova raça para que sua raça se tornasse seus escravos novamente. Ekin então foi atrás de algum animal no planeta que tivesse evoluído naturalmente e encontrou um primata que tinha um material geneticamente compatível com os Ananukkis. Esses primatas que no caso seriam os macacos. Isso porque, segundo os sumérios, quando as luas de Nibiru se colidiram com Tiamat, algumas partículas genéticas e orgânicas de Nibiru ficaram em Tiamat e seriam dessa forma que a vida aqui na Terra teria dado início e se evoluiu. Ekin então começou as suas experiências genéticas, pegando o óvulo de uma fêmea primata e fertilizando com o espermatozoide de um Ananukki, e depois colocava esse óvulo no útero de uma fêmea Ananukki, para que ela pudesse dar à vida uma espécie mutante, meio terráqueo, meio Ananukki. E foi dessa maneira então que surgiu o primeiro híbrido entre os homens das cavernas com os Ananukkis. E essa primeira raça híbrida foi chamada então de Homo sapiens. E segundo as tábuas, galera, esse primeiro homem ele era chamado de Adão, ou então conhecido como Adão. Galera, nesse momento aí você deve estar pensando, Adão, primeira história, primeiro homem. Existem várias histórias e eu estou contando a história das tábuas. Não estou contando a história da Bíblia, para deixar bem claro. Então, depois de criar os homens sábios, os Ananukkis colocaram seu plano em prática, que era utilizar aquela raça como escravos. Então os homens sábios começaram a minerar o ouro aqui na Terra e foi nesse período que começou a adoração aos deuses e que na verdade na época era trabalhar para os deuses. Como se a função daqueles seres humanos recém-criados fosse trabalhar para os seus deuses criadores, cultuar eles. As tábuas também diziam que eles não usavam os homens sábios apenas para trabalho. Os Ananukkis também educavam eles com assuntos acadêmicos, tecnológicos e sociais. E tudo isso em troca do seu trabalho escravo. Mas quanto mais eles mineravam ouro e encontravam, mais ouro eles queriam achar. E por isso que o trabalho só aumentava. Os Ananukkis então precisavam de mais raça humana para trabalhar. Só que havia um problema, galera.
essa raça humana não era fértil, ela era estéril. Infelizmente, eles não podiam se reproduzir. Então Ekin aperfeiçoou a estrutura genética, criando a segunda geração entre seres humanos e a raça alienígena. E agora poderiam se reproduzir sozinhos. Ekin pegou o DNA de Adam e cruzou com a sua companheira chamada Nit, criando uma fêmea que pudesse vir a procriar. Segundo as escritas, também acabou causando uma superpopulação e muitos humanos foram banidos das suas cidades, já que estavam já cheios de trabalhadores. A essa altura do campeonato, galera, os humanos já estavam evoluindo, se tornando cada vez mais bonitos e inteligentes e atrativos. Isso acabou chamando a atenção de alguns líderes Ananuks. As tábuas diziam o seguinte: quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram como esposa. E desse cruzamento proibido entre raças nasceram os filhos gigantes, chamados de Néfilis. E esse lance então dos filhos dos deuses se relacionarem com as filhas dos homens deixou Elim, o outro irmão, muito furioso, pois não era o plano inicial. Como já havia passado muitos anos da primeira expedição aqui na Terra, Nibiru estaria passando novamente pelo sistema solar, e isso depois de 3.600 anos. Isso poderia causar uma catástrofe na Terra. Então o outro irmão, Elil, viu que um desastre estava se aproximando e aproveitou dessa situação crítica como uma oportunidade de deixar a humanidade ser dizimada. Essa grande catástrofe na Terra foi escrita pelos sumérios nas tábuas como o Grande Dilúvio e foi descrita nas tábuas da seguinte maneira: por dia antes do dilúvio, a Terra estava fazendo um gemido como se estivesse com dor. Manchas pretas apareceram na superfície do Sol. As temperaturas aumentaram e as calotas de gelo começaram a derreter. Mas enquanto Liu queria deixar a raça humana se dizimar, Ekin, que era o criador, não queria deixar sua obra-prima, os homens sapiens, serem dizimados. Então, secretamente, Ekin teria falado com um homem chamado Zilsudra, que em hebraico pode ser traduzido como Noé. Ekin pediu para o homem reunir alguns seres humanos, alguns animais, e colocar em uma espécie de espaçonave submarina construída por ele para serem salvos das inundações que aconteceriam na Terra. A história diz que o encontro na Terra aconteceu um grande dilúvio. Todos os outros Anunnakis estavam salvos em suas naves no céu, apenas observando toda aquela catástrofe, dizimando aquela raça criada para serem escravos deles. Então dias difíceis chegaram na Terra. As placas diziam que havia escuridão durante o dia e a noite. A lua, como se fosse um monstro, foi engolida. Como o planeta Nibiru estava se aproximando novamente do sistema solar, acabou gerando uma enorme nuvem de fumaça aqui na Terra e também uma tempestade muito forte que deixou a Terra numa escuridão total. Vários maremotos atingiram a Terra por 7 dias, destruindo tudo que tinha, sem contar que também depois ficou chovendo por 40 dias. Então a Terra estava debaixo d'água. Então, depois de muitos anos, os Anunnakis voltaram para a Terra e foram surpreendidos com a raça humana que estavam já estabelecidas e evoluída há muito tempo. Então eles teriam construído monumentos alinhados às estrelas para que os seres humanos cultuassem esses deuses. E aí? O que você achou dessa história? Independente de religião, se você é católico, se você é evangélico, você é espírita, independente da religião, eu tenho a minha religião própria, mas eu estou contando aqui essa história que existe, né? Arqueólogos, né, encontraram esses dados aí, estudiosos traduziram essas pedras aí e contaram essa história. Agora cabe a cada um dar a sua própria opinião, a sua própria fé, a sua própria crença. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha dessa história. Seria mesmo nós, seres humanos, descendentes de alienígenas? Coisa bizarra, né? Fica a critério de vocês falar o que manda a opinião de vocês, beleza? E eu vou ficando por aqui, quero que você deixe aquele like e se inscreva no canal para mais vídeos desse formato. Valeu, tamo junto, valeu e fui!